Deus ele amolece o coração duro, Deus quebra o coração duro. A pessoa mais difícil que você conhece, Deus pode amansar. Então, se o seu marido é difícil, minha irmã, não fique reclamando da vida, não saia falando mal dele. Ore, clame a Deus, peça a Deus sabedoria. Ajude o seu marido, ajude ele, peça a graça de Deus. Que Deus é fiel para transformar pessoas. Certo, irmãs? Amém? Então, esse é o seu papel como mulher casada. Ok? Agora vamos para os homens, certo? Para os homens, né? Cadê os homens casados? Os homens casados aí? Levanta a mão, cadê? Olha aí. Agora, Deus vai falar com vocês agora. Muito bem. Falamos então do papel da mulher, da estrutura familiar. Agora, o que Deus espera dos homens? Qual é a vontade de Deus para os homens casados? 19, versículo 19. Maridos, olha só, maridos. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Irmãos, o relacionamento do homem e da mulher dentro do casamento é comparado ao relacionamento de Cristo e a igreja, né? A Bíblia faz essa comparação. Se a esposa ela é estimulada a imitar a igreja, não é? A Bíblia fala que a mulher deve ser submissa ao seu marido, assim como a igreja é a Cristo. Então, se a mulher ela é estimulada a imitar a igreja, como a gente viu, né, que a mulher deve ser submissa, o marido é chamado a imitar Cristo. A imitar Cristo. Irmãos, o versículo diz que os maridos devem amar a sua esposa. E Paulo vai dizer que, lá em Efésios, que os maridos devem amar suas esposas assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então você que é homem casado, você deve amar sua esposa assim como Cristo amou a igreja. E olha o que Cristo fez para a igreja. Olha o que Cristo faz pela igreja. Irmãos, e esse versículo lá de Efésios que fala que os maridos devem amar a esposa, lembra daquele versículo de João 3,16? Que todo conhece, porque Deus amou o mundo? Pois é, a palavra que aparece ali na língua grega é ágape, né? Porque Deus amou o mundo, é a palavra ágape ali, na língua original, amor incondicional. E a palavra que aparece lá em Efésios 5, quando está falando para os maridos amar as suas mulheres, é a mesma palavra, é ágape também. Então, assim como Deus amou o mundo de tal maneira, os maridos devem amar as suas esposas. Irmãos, o marido é ordenado a amar sua esposa com um amor perseverante, com um amor sacrificial. O amor de Cristo foi um amor sacrificial. Deus nos amou e deu a vida por nós. Então você que é homem casado, o amor que você deve demonstrar à sua esposa é um amor sacrificial, um amor perseverante, um amor santificador, um amor romântico. O que Deus espera de você, meu irmão que é casado, é que você ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. E esse amor deve ser um amor sacrificial. E esse amor é um amor que renuncia. O texto vai falar ainda que os maridos não podem tratar as esposas com aspereza, com grosseria, de maneira rude. Esse é o sentido aqui do texto. Então você que é homem casado, a sua comunicação com a sua esposa não pode ser rude. Então tome cuidado com a forma como você trata a sua esposa. Porque tem muitos homens, tem muitos maridos que quebram esse versículo aqui. O versículo fala que os maridos não podem tratar as esposas com aspereza. Na minha versão que fala aspereza. Na sua pode falar amargura ou dureza. Irmãos, homens que são casados, a sua esposa deve ser tratada bem. Essa é a vontade de Deus. A sua esposa deve ser bem cuidada. Você deve cuidar bem da sua esposa. Você deve tratar bem a mulher que Deus colocou do seu lado. A sua mulher deve ser amada, deve ser cuidada, como um vaso mais frágil. Você não pode ser ignorante ou rude com a sua esposa, porque senão você quebra esse versículo.
O marido que é ignorante, sabe aquele marido rude, ignorante, osso duro de roer, pois é, se está se comportando dessa forma, está quebrando esse versículo, está desobedecendo a Deus. O marido, ele não tem permissão bíblica para oprimir a esposa. Muito pelo contrário. Você que é casado, o seu dever é dar vida pela sua mulher, se for preciso. Dar vida pela sua mulher, se for preciso. Suas palavras, meu irmão que é casado, suas palavras, suas ações, suas reações precisam honrar a sua esposa e não amargurar a alma dela. Então, veja como você tem tratado a sua mulher, você que é casado. Veja como você tem tratado a sua esposa. Sua esposa deve ser tratada como uma princesa, não é, irmãs? Amém. E aí é a ordem de Deus, é isso mesmo. A mulher tem que ser tratada muito bem. Irmãos, olha só, nenhuma mulher tem dificuldade de se sujeitar a um marido que a ama como Cristo amou a igreja. Nenhuma mulher tem dificuldade. Se o marido amar sua esposa como Cristo amou a igreja, a mulher não vai ter dificuldade de sujeitar-se a ele. E o padrão de liderança do marido não é o padrão do mundo. Você é líder, não é? Você é homem. Você é o líder da sua casa. Mas na Bíblia, o líder é servo. Não é isso? A Bíblia fala que no reino de Deus, aquele que quer ser grande, tem que ser pequeno. Aquele que quer ser líder, tem que servir. Irmãos, Cristo veio ao mundo, a Bíblia vai dizer, não para ser servido, mas para servir. No reino de Deus, a pirâmide está invertida. Maior é aquele que serve. Então, homem, você é o líder da sua casa. Você é o líder da sua casa. Você é o líder servo. Você deve ser o líder servo. Agora, se os maridos não se atentarem a isso, se os maridos não procederem dessa forma, tem um recado para vocês que está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, abre aí, todo mundo. E preste atenção, principalmente os homens casados nesse versículo. Primeira carta de Pedro 3:7. Aqui é para aqueles homens que não observam esse princípio de tratar bem a esposa, que é a vontade de Deus. Olha só o que ele fala aqui. Primeira carta de Pedro 3:7. Vou esperar você encontrar. Falando para os maridos, homens casados, olha só. Amém? Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Eu vou ler outra versão aqui, mais a próxima, vamos ler aqui, outra versão. Da mesma forma,